Oi, Fernanda Ribeiro. No vídeo de hoje tem uma entrevista com a doutora Mônica de Medeiros, uma médica. Ela também é médio ostensiva. Ela tem um centro em São Paulo que se chama Casa do Consolador. Ela está trazendo aí algumas curiosidades da vida dela, do trabalho dela e dessa vida, né? Que ela consegue aí enxergar e interagir com o plano espiritual. Então, espero que vocês gostem. Já se inscreve aqui no meu canal, se inscreve no canal Mônica de Medeiros e agradecer mais uma vez a entrevista. Eu gosto muito do trabalho delas, gratidão a elas e a todas as pessoas, né, que estão ali no outro plano, trazendo aí pra gente tantas informações e conforto, né, em vários momentos, principalmente no momento que a gente está vivendo agora nesse período. Então, agora a gente vai ficar com a entrevista. Oiê! Aê! Agora você está me vendo. Ê! Agora sim, tudo bom? Então, acho que você escutou, né? Agradecimento a todas vocês. Já estão convidadas aí lá no programa. Gosto muito do trabalho e tirar um pouquinho de dúvidas aí, né, das pessoas. Acho que tem muita gente que nem sabe nada sobre o assunto de espiritualidade. Então, acho legal você, né, como médium, até contar um pouquinho da sua história e passar aí uma mensagem legal para quem não conhece ainda muito sobre o assunto. Ok. Bom, eu nasci numa família multi-religiosa, né? Eu tinha católico, minha tia era evangélica, lá do Brasil para Cristo, na época do Manuel de Melo, e meus pais, minha avó, eu fui criada pela minha avó e minhas tias, né? Eram espíritas. Uhum. A, a, de frequentar a Federação Espírita, mas a tia Helena e a vovó tinham uma visão mais ampla, então elas também falavam com caboclos e pretos velhos, tal, embora a nossa filosofia fosse kardecista. Então, assim, a mediunidade na nossa família nunca foi aplaudido, ninguém foi considerado excepcional, porque já era uma família que tinha mediunidade ostensiva, né? A minha tia Helena tinha uma mediunidade extraordinária, então para nós não era nada excepcional, mas eu tinha uma mediunidade ostensiva com pouca idade, né? Então eu tinha premonição, eu sonhava com o que ia acontecer, por exemplo, se alguém ia falecer da família, ou se alguém ia ficar doente, eu com 3, 4 anos já sonhava. Uhum. E com 5 anos, o meu avô, que era meu tudo, né? Meu avô era o centro do universo, sabe? Faleceu mesmo, né? E aí eu comecei a sonhar com ele, depois de muitos meses eu comecei a sonhar com ele, e nessa história de sonhar com ele, ele acabou me apresentando seres que moram em outros planetas e com os quais eu passei a ter um relacionamento estreito também até 13 anos, né? E, assim, fui orientada por um desses seres a ler o livro dos Espíritos, que ele disse que aquele era o meu caminho, né? Então, Uhum. eu com 11 anos, eu lia o livro dos Espíritos embaixo do cobertor com uma lanterninha, porque os adultos achavam que era uma literatura muito pesada para uma criança, mas eu sempre tive a facilidade de ter acesso aos livros do Chico Xavier, do Emmanuel, né? Mas também do Zacarias Sitchin, e livros de ufologia do mundo inteiro. Então, eu tive uma formação muito eclética, né? Claro que o meu foco era me tornar médica, eu foquei a minha vida no estudo, eu adorava esporte também, meu pai jogou no Palmeiras e na seleção brasileira, então ele estimulava a gente a buscar o esporte para ter uma saúde física, né? Aliás, E aí eu rapidinho, Mônica, estudava. desculpa te cortar, porque ontem eu falei isso, porque a gente tem um palmeirense muito grande no programa. Eu falei, o pai dela jogou. Quem que é o seu pai, Mônica? Um O segundo. Canhotinho, Canhotinho. Ele jogou no Palmeiras e na seleção brasileira. Ele foi daquele Palmeiras que foi campeão da Copa Rio, né? Ele, o Berdan Catani, Liminha, Valdemar Filme, pessoas com quem eu convivi quando eu era bem pequenininha. Esses jogadores famosos do Palmeiras iam na casa dos meus pais, né? E, então, assim, eu com 11 anos eu comecei a estudar o livro dos Espíritos, com 14 eu descobri filosofia, aí eu estudei tudo que eu pude de filosofia, então eu tive uma formação muito eclética, né? A ciência, que eu tenho um pé muito forte na ciência, eu sou cientista, sou médica por vocação, eu não acredito na medicina mercantilista, eu acredito na medicina que foca no paciente, não na doença, tanto é que eu pratico a slow medicine, né? Fiz um monte de cursos de pós-graduação aí para poder ajudar o paciente como um todo, tanto na área da medicina ocidental
quanto na área da medicina oriental, com acupuntura, fitoterapia. Ou seja, eu estou sempre em busca, entendeu? Se você quisesse que eu me definisse, eu falaria, sou um ser em busca. E junto com a medicina, eu sempre estudei a espiritualidade e a multidimensionalidade, porque os extraterrestres me ensinaram demais também, né? Eu tenho um contato com eles até hoje, nós trabalhamos juntos, lá na Casa do Consolador, desde 2004, com um ser chamado Sheliana, que é uma adâmica das Pleiades. Então, eu sou assim, eu sou um mosaico, entendeu? Na verdade, eu estou em busca, estou buscando eu mesma para ver se eu saio um pouquinho melhor do que quando eu cheguei por aqui. Com certeza. Então, até agradecer também minha amiga que apresentou o seu trabalho há uns 3 anos atrás. Obrigada para ela. E desde então, assim, assisto todos os vídeos, né? Eu acho que a galera também nessa quarentena, pessoas que eu mandei o convite, muito felizes que conheceram o seu trabalho agora nesse período. E tenho certeza que isso só vai crescer cada vez mais, né? E acho até legal também, Mônica, eu vi uma palestra que você fez acho que num congresso de medicina e espiritualidade que teve em Portugal, se eu não me engano, ou começo desse ano, ano passado, que você falou bastante também das doenças e ali das causas da doença. Então, até colocar um pouquinho esse assunto aqui também para as pessoas verem que se elas estão doentes, tem um motivo por trás disso, que às vezes muita gente não fala nisso. Eu acredito realmente que o corpo é o mata-borrão da alma, sabe? Tudo aquilo, porque a gente comunica, né? Nós não somos o corpo físico, nós somos espíritos numa viagem material enquanto estamos no mundo dos vivos, né? Mas, na verdade, nós somos muito mais, porque nossa alma é eterna. Então, a gente tem passagens pela fisicalidade que são passagens até curtas, né? A idade média hoje de vida no Brasil não chega a 70 anos, em países do primeiro mundo chega a 80, então é uma passagem bastante curta. Mas é um ponto importante da gente entender o que nós temos de doença na nossa alma, o corpo físico é que absorve. Esse congresso que você está falando foi um congresso médico espírita realizado em Lisboa no ano passado, em maio do ano passado, que eu apresentei 2 palestras lá, né? E uma delas é exatamente esse foco, né? Porque eu acredito que a saúde é uma escolha do espírito, né? Quando a gente, por exemplo, pulmão é um órgão de choque da tristeza. Pessoas tristes geralmente têm problema pulmonar, não é? O medo gera câncer no tubo digestivo, por exemplo, né? O rim é também outro órgão de choque do medo. Então, nós nunca tivemos tantas pessoas com problema de cálculo renal como nós temos hoje. Mas também nós nunca tivemos tantas pessoas com medo como a gente tem hoje. As pessoas vivem acuadas pelo medo, né? A vida moderna é altamente estressante, exigente, ela nos coloca uma obrigatoriedade de nos manifestarmos de uma determinada forma, em termos de roupa, de profissão, de ganho mensal, quer dizer, é uma exigência atrás da outra. E isso gera na gente um medo de não conseguirmos cumprir aquilo que a gente deseja não vir. Então, nós somos muito reféns do medo. Tanto é que as doenças pulmonares e as doenças renais estão se multiplicando aí numa velocidade absurda, né? Por exemplo, pessoas que têm problemas articulares nas mãos, né? São pessoas que têm muito apego, elas são muito apegadas, elas querem ter muito controle sobre a vida, então elas acabam querendo controlar as outras muito mais do que controlar elas mesmas, né? A inflexibilidade, a intolerância, a impaciência não leva a ter problema de coluna. E é fácil de entender, porque quando você está irritado, você descarrega adrenalina no seu corpo e os músculos contraem. Os músculos da coluna contraindo, eles apertam os nervos que saem dos espaços entre as vértebras, né? Então você tem dor na coluna. Dor no joelho, são pessoas que são muito orgulhosas, que têm dificuldade de flexionar, né, perante a vida, perante os outros. Então, todas as nossas doenças falam muito da nossa alma. E eu acredito que se a gente entender este contexto, você não vai tratar a pressão alta, você vai tratar a ira que a pessoa tem, a zanga que a pessoa tem, a raiva que a pessoa tem. E aí você dá o remédio para a pressão, mas você vai mais além, você não trata a consequência, você trata a causa também. Você tira a raiz, né? Não vai podando só o que está ali por cima. Você sabe, eu sou cirurgiã porque eu amo cirurgia, né? Eu assisti quando eu era bem pequenininha, eu assisti o primeiro transplante cardíaco que passou
na televisão, do Barnard, lá, fantástico e tal. E eu falei, eu tinha 3 anos aqui, eu falei, eu quero ser cirurgiã, vou ser cirurgiã. E foi a minha meta mesmo, eu adoro operar, para mim cirurgia é uma arte, não é? Eu gosto de operar o trauma, então você pega pessoas em estado gravíssimo e você consegue ajudá-las a superar e a sobreviver. É uma sensação extraordinária. Quando você vê alguém que chegou na mesa quase morto, dali a um tempo você dá alta dessa pessoa e essa pessoa está feliz e a família está feliz com a nova chance que ela teve, né? Eu voltei, quando eu voltei, eu fiz 2 anos de fellowship em Chicago, na Universidade de Illinois, com o Dr. Nicos, de cirurgia. Eu fui convidada por ele para ir para lá, porque eu tinha um trabalho na área hepática que interessava a ele, e eu acabei ficando 2 anos em Chicago, né? Aí eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar e tal. Um dos primeiros casos que eu operei foi uma senhora que tinha uma úlcera de duodeno, que pra você imaginar o tamanho da úlcera, ela não tinha uma úlcera no duodeno, ela tinha o duodeno na úlcera. Era uma coisa gigante. Naquela época, a gente não tinha as medicações ótimas que nós temos hoje, então a opção era uma cirurgia mesmo, porque havia uma retração, estreitamento, tal, um monte de complicação. Eu operei essa senhora e quando você abre um abdômen, você já aproveita e olha tudo, né? Porque o abdômen é uma caixinha de surpresa. Eu examinei tudo, não tinha nada, aí deixei estar para ver como é que ficava. Me aparece 2 anos depois com dor abdominal. Eu achei que tinha a úlcera voltado, fizemos uma endoscopia, não era. Aí fizemos um ultrassom e ela estava com a vesícula com cálculos. Operamos a vesícula, olhei tudo de novo, não tinha nada. Passou 1 ano e meio, não chegou a 2 anos, eu vi ela na sala de espera, eu falei, nossa, ela está com câncer. Dito e feito, estava lá com câncer. Falei, o que acontece com a senhora, que a senhora está com tanta mágoa, não é? Ela falou, meu marido me deixou por uma menina que tem a idade da minha filha mais velha. Uhum. Aí eu falei para ela que não valia a pena ela se sacrificar nem nada, tal, bom. Conclusão. Tudo foi feito, a cirurgia foi feita, e essa senhora, eu estava perto dela no momento em que ela faleceu, e ela falou, tá vendo, doutora, deu certo. E apontou com a cabeça o marido que estava do outro lado segurando a mão dela. Mas ela morreu, então não deu certo. A partir daí eu comecei a ver que cirurgia é fantástico, mas a cirurgia trata a consequência, não a causa. Uhum. E eu então migrei para a área de saúde da família, porque era aquela que me dava mais possibilidades de ajudar as pessoas, né? Mas entendendo que a raiz emocional está na causa de todas as doenças. Sim, é muito bom. Inclusive, eu vi esse exemplo que você acabou de dar numa palestra que você deu, acho que no Obreiros da Luz, aqui próximo a São Paulo. E é sempre a primeira palestra, né, que tem pessoas que, assim, elas são muito materialistas, elas realmente não acreditam em nada. E foi a primeira, quando eu quero introduzir alguém nesse assunto, mostrar que tem algo a mais, eu não posso ir direto numa palestra, por exemplo, da Xerência, a pessoa acha que eu sou louca. Então eu mando essa, que você conta essa história e a pessoa vai vendo que faz tudo sentido, né? Porque muitas vezes a gente tem alguma coisa, uma dor de cabeça, qualquer coisa. É importante, eu acho, que a gente se questionar também, entender os porquês, né? Não sair medicando, assim, por nada e não se perceber. A medicina ocidental, ela tem de uma evolução extraordinária, né? O problema é que essa evolução extraordinária está fracionando o corpo humano em pedaços cada vez menores, né? Então, assim, a gente não pode desprezar o conhecimento milenar da medicina oriental, da medicina chinesa, que tem aí mais de 5.000 anos, né, de trabalho, quer dizer, tem 1,5 bilhão de pessoas lá, deve dar certo, né? A medicina oriental. Nem desprezar o extraordinário nível que chegou já a medicina ocidental. Então, a gente tem que somar essas duas coisas, mas tem que ir além. E esse além é compreender que nós somos seres multidimensionais e que a parte não física é quem manda no processo. Sim, e o pessoal já está perguntando aqui, até quer saber como começou esse processo com você, que você começou a ver seres multidimensionais, como aconteceu isso na sua vida, você ficou com muito medo? Explica um pouquinho, conta pra gente. Tá, eu não tinha medo, né? Porque como eu tinha uma clarividência muito intensa quando eu era criança, e toda criança até os 7 anos tem, então eu não sou exceção, né? A maioria das crianças tem mesmo, eu estava acostumada a ver o mundo extrafísico. Mas depois que meu avô morreu, e que depois de um tempo dele voltar e começar a conversar comigo, um dia ele falou que ele ia embora, mas que um amiguinho dele ia vir, não é? E eu fiquei muito chateada, porque afinal de contas meu avô morreu 2 vezes, né? O dia que eu encontrar com ele do outro lado, eu vou ter uma séria DR com ele, porque, pô, morreu 2 vezes, me deixou sozinha 2 vezes.
Aí, passado algumas noites que eu sonhei com ele, eu acordei com um ser branco leitoso, cabeçudo, com olhos bem grandes, assim, na beira da minha cama, um pouco acima dela, né? E eu olhei para ele e ele falou: saudações, eu sou amiguinho do seu avô. E aí, veja bem, década de 60, amiguinho, branco leitoso e cabeçudo, só podia ser Gasparzinho, o fantasminha camarada, que era o meu ídolo, né? Era o personagem que eu mais curtia. E os extraterrestres, eles usam do lúdico da criança exatamente para que a criança não tenha medo e não estabeleça uma relação de resistência com eles, né? Uhum. Aí ele tinha uma bolinha na mão dele, uma bolinha vermelha, essa bolinha foi para o ar, se transformou no planeta Terra, e aí era como se fosse uma tela de cinema, né? Eu vi prédios de vidro, viadutos, a nave Columbus aterrissando, como também vi o tsunami do Índico, que teve, outros desastres, terremotos, outras coisas que ainda vão acontecer. E ele falou que eu devia prestar atenção para não esquecer nada do que ele me mostrava. 3 noites depois, eu acordo com 3 seres cinzentos, cabeçudos, pequenininhos em volta da minha cama. Eu dormia no quarto da tia Sema nessa época. Um deles me puxou pela mão, me tirou da cama, né? Eu sei que eu estava em corpo físico, porque eu bati o joelho na cama da tia Sema e ela não acordou. E a minha casa que eu cresci, ela é aquela casas antigas de corredor longo, né? Aquela coisa bem fantasmagórica mesmo. E no meio do corredor tinha uma luz, nós 4 entramos nessa luz, eu me senti puxada pelo estômago, eu senti falta de ar, tontura, náusea. Quando essa sensação passou, eu vi que eu estava num ambiente circular, que era um ambiente assim como se fosse de metal. Os 3 pequenininhos estavam sentados numa mesa, que hoje eu sei que é um painel de controle, e quando eu olhei para trás, eu vi o planeta Terra se afastando, né? Que, aliás, é redondo, tá? A Terra é redonda, não é plana, não. E eu fiquei em pânico, me deu pânico, eu fechei os olhos, né? Eu tinha muita fé já naquela época, fiquei rezando para Jesus me salvar dos demoninhos, e aí eu vi que a gente se aproximou de alguma coisa que era muito luminosa, e entramos dentro dessa coisa, hoje a gente sabe que é uma nave-mãe, um deles me pegou pela mão, a gente saiu pelo hangar, depois de um tempo é que a gente saiu pelo hangar, e essa nave, ela era clara, mas não era ofuscante, era mais fria, mas era confortável. A gente andou assim, muito silêncio, eu lembro disso, do som do silêncio. Aí a gente foi andando, ele fez assim com uma mão, uma parede abriu, né? Uma porta abriu, dentro tinha uma mesa de cirurgia com copo cirúrgico e tudo. Claro que eu não sabia o que era isso na época. E eu me lembro de já me perceber dentro, em cima dessa mesa, nada me segurava, mas eu só conseguia mover meus olhos. E aí eles fizeram exames, tal. Eu estava muito assustada, realmente com muito medo. Não era a dor que eu sentia, era medo mesmo. E aí um ser muito bonito, muito alto, me tocou assim na cabeça, e eu escutei dentro da cabeça: fique tranquila, somos seus amigos, não lhe faremos mal. No dia seguinte, eu acordei na minha cama com 3 marcas vermelhas no meu abdômen, né? Aí eu falei para minha avó que eu tinha ido passear com 3 anõezinhos num disco voador, e a minha avó falou: nossa, essa menina está ficando com uma imaginação muito forte. Só que isso continuou acontecendo, tanto com espíritos, que na minha família entendia como normal, mas também com esses seres. E aí eu fui para o Brasil para Cristo, o Manuel de Mello tentou me exorcizar, fui para a Federação Espírita, fiz um longo tratamento lá, mas não adiantou nada, eles continuaram vindo, né? Foi decidido lá na União Brasileira de Espiritismo, na UBE, ali no Brás, do Dr. Stanislau Franco, por quem eu tenho muito carinho. Eles acharam melhor fechar minha mediunidade para eu poder ter uma vida mais normal, como as outras crianças, né? E assim foi. Até os 13 anos, foi essa a minha vida, né? Foi bem complicada, porque eu não conseguia ter uma vida muito normal como as outras crianças, embora eu fosse impossível, tá? Eu era muito impossível mesmo, eu era hiperativa, moleque de tudo, coitada da minha avó, mas eu tive uma vida eu fui muito feliz na minha infância e tudo, mas depois que fez esse trabalho na UBE, a mediunidade realmente sossegou, e aí eu passei a ter uma vida mais normal, como as outras pessoas, né? E como que é esse E processo, aí, Mônica, quando como é que eles conseguem bloquear ali a mediunidade? eles bloqueiam o chakra, né? O chakra frontal, é como se você colocasse ali um capacete para você bloquear a pineal. Nós temos órgãos no corpo físico que são chamados de órgãos anímicos. São verdadeiras antenas que comunicam o perispírito ou o corpo astral com o corpo físico, né? E o principal desses órgãos é a glândula pineal que fica no cérebro, fica ali no assoalho do sistema límbico.
e é como se você colocasse um capacete isolante. Então, a pessoa fica, ela não recebe ondas com tanta frequência, e aí acalma todo esse trabalho mediúnico, né? Eu já estava na faculdade de medicina, quando a mediunidade abriu de novo. E daí, isso aí, provavelmente algum guia seu, alguém que foi lá e tirou esse trabalho que fizeram, porque estava na hora de você trabalhar. Isso, foi o doutor Espanhol, né, um dos meus mentores, que é o coordenador da corrente médica da Casa do Consolador. Eu sonhei com ele e ele falou que ia fazer uma pequena cirurgia e no dia seguinte eu comecei a ter clarividência de novo. Inclusive, já fizeram uma pergunta aqui, deixaram algumas perguntas. Eles perguntaram, porque ontem, né, para quem não sabe, a Mônica tem o canal dela, que é a Mônica de Medeiros, no YouTube. Toda terça, quinta e sábado tem live. E ontem foi com o doutor Espanhol. E ele comentou algo de que agora a gente teria a prova, estava tendo a prática, a teórica, agora a gente teria a prática. E uma pessoa pediu para você exemplificar, se você poderia exemplificar o que seria ali essa prova prática que ele falou. Entendemos ainda o que é necessário para a gente ser feliz. Então, o doutor Espanhol falou 2 anos atrás que haveriam 3 ceifadores, não é? E o segundo e o terceiro estariam condicionados ao que a humanidade aprendesse no primeiro. O primeiro ceifador é essa pandemia. O que ela visa ensinar? Primeiro, a gente viveu o dia de hoje. Todos nós estamos vivendo demais o futuro ou o passado, estressando, gastando energia, ficando doente, sendo infeliz, mas não estamos focando no dia de hoje, né? Então, esse é o primeiro ponto da pandemia. Dentro de casa, você vai andar para dentro de você mesmo, que é o autoconhecimento extremamente necessário. O segundo, por causa da recessão que é mundial, e veja, ainda que a recessão existe um desemprego, também é verdade que a economia já começou a dar reflexos de uma recuperação, com a abertura de países na Europa, o próprio Brasil, com a queda do dólar, a melhora da Bolsa de Valores. Então, hoje eu conversei com a senhora que trabalha aqui em casa, né? A Açaí já está contratando de novo. Então, a recessão, ela não vai ser uma coisa tão gigantesca como pintaram, mas vai haver miséria, vai haver. Então, o segundo ponto seria a gente se desapegar da matéria. Quer dizer, a matéria não pode ser o nosso foco, ela tem que ser uma ferramenta, mas ela não pode ser a meta da nossa vida, o foco da nossa vida. E a terceira coisa a ser aprendida com a pandemia era a solidariedade, né? Então, porque é lógico que nesse momento, lá na Casa do Consolador, a gente fazia 500 almoços por domingo e a gente tinha 103 famílias credenciadas, cadastradas no nosso projeto social. Então, eram 103 cestas básicas, 500 almoços e 1 tonelada e pouquinho de ração animal para as protetoras, né, que a gente ajuda. Quando começou a pandemia, nós aumentamos para 1.000 almoços, agora nós já estamos chegando a 1.500 almoços, e para você ter uma ideia de como está o desespero das pessoas, no sábado, um pouco depois da meia-noite, começaram a fazer fila lá na porta da Casa do Consolador. A gente morre de dó, porque está frio, né? Nós distribuímos 221 cestas básicas só nesse domingo, fora o que a gente já vem distribuindo, uma média de 50 a 70 cestas básicas por domingo. Então, multiplicou muitas vezes aquilo que a gente fazia, né? Graças a Deus, temos a oportunidade de fazer e a ajuda de milhares de amigos para manter e aumentar a obra social. Então, a solidariedade é a lição a ser aprendida. Viver o hoje, desapegar da matéria e aprender a solidariedade. E eles estimavam que 7% da população mundial aprendesse isso. Em março, eles falaram que chegou a 7%, né? Em abril caiu para 6% e agora em maio caiu para menos de 5%. Então, nós vamos entrar agora num período de retorno à vida, que a quarentena está se extinguindo. Se é o momento de extinguir ou não no Brasil, eu nunca pregoei que a quarentena horizontal fosse indicada para todo lugar, eu nunca achei que fosse. Eu achei que a quarentena tinha que ser horizontal, sim, em toda a faixa leste do Brasil, que é onde se concentra a maior parte da população, mas tinha que ser horizontal no resto e ser mudada para vertical, perdão, no resto, e ser mudada para horizontal na medida em que fosse agravando. Hoje o Brasil é o novo epicentro do coronavírus no mundo, né? É claro que a gente tem subnotificação, não são registrados todos os casos, não é número de testes feito em valor significativo
para que a gente tenha uma ideia da doença aqui no nosso país. Nós sabemos que existe manipulação de dados pró e contra, né? Infelizmente o Brasil está num momento difícil, sempre esteve num momento difícil, politicamente falando, né, por causa da corrupção, mas a gente vai voltar para a vida, né? A quarentena já está sendo suspendida, vamos voltar para a vida. E nesse voltar para a vida é que a gente vai ser testado. Você é capaz de viver agora? Você é capaz de praticar o desapego da matéria? Acima de tudo, você é capaz de ser solidário? Então vai ser a prova prática, entendeu? E eu acho ela difícil, porque quando a gente está isolado do mundo, você é idealista. Mas quando você está lutando pela sua sobrevivência, o ideal cede ao egoísmo. E é justamente contra o egoísmo que nós temos que lutar. Entendi, muito bom. Ó, tem mais umas outras perguntas aqui. A pessoa perguntou se os profetas antigos, eles recebiam as suas profecias de extraterrestres evoluídos. Olha, eu acredito que eles recebiam de espíritos de luz da Terra mesmo. Né? Não que a gente não tenha muitas evidências de manifestações extraterrestres na Bíblia, porque existem muitas evidências, né? As tábuas que o Moisés recebeu, né? Elas foram gravadas a laser. Então, a gente tem na própria Bíblia registros claros de naves e de seres não físicos, os gigantes, os Néfilins, que estão escritos na Bíblia, são extraterrestres. Mas a gente não pode deixar tudo à custa do extraterrestre, sabe? Porque o planeta Terra é dos humanos da Terra. Então, nós temos auxílio dos próprios espíritos de luz da Terra, na grande maioria de tudo que foi descoberto, de tudo que é feito pela luz, é de seres da Terra mesmo. Sim, muito bom. Uma pessoa queria saber qual que é, na sua opinião, o melhor exercício para melhorar os chakras. O que fazer? O exercício de respiração pausada, que nós deveríamos fazer pelo menos a cada 2, 3 horas, não é? A respiração pausada, ela tem duas vantagens. Além de equilibrar os nossos neurotransmissores, baixando a adrenalina, quer dizer, tirando você da luta, da fuga e colocando você num estado mais de paz interior, diminuindo o processo de oxidação do nosso corpo, quando você faz uma respiração profunda, você também absorve mais a energia, o prana, ou o fluido cósmico universal, que é a mesma coisa, só o nome que é diferente, que energiza o corpo físico, mas também energiza o duplo etéreo, que é o filtro entre o corpo físico e o corpo astral, e o próprio corpo astral, né? Então, esse sistema de você estabelecer na sua cabeça que a cada 4 horas você vai parar e fazer 5 minutos de uma respiração profunda e pausada, ela é extremamente útil. Outra coisa que ajuda também é a gente conhecer o canal Sushumna, que são os chakras principais, né? O coronário fica aqui, em cima da cabeça, 3 a 4 centímetros, a 5 centímetros às vezes, ele está aqui, girando no sentido anti-horário, o frontal que fica na testa, o laríngeo que fica na frente da tireoide, o tímico que fica na frente do timo, o cardíaco aqui no coração, o gástrico ou solar em cima do estômago, o genésico na pelve e o básico que fica na raiz da coluna. Esse é o canal Sushumna. Então, é bom você também mentalizar, assim, quando você vai antes de dormir, para mim é o horário ideal, você ficar com os pés tocando o chão mesmo, pode ser em cima de tapete, não tem problema, de meia, isso não interfere. Mas você imaginar uma energia que venha de dentro da terra, vermelho, brilhante, cintilante, entrando pela raiz dos seus pés, subindo pelas suas pernas, entrando por esse chakra básico e como uma espiral, subindo toda a sua coluna por esse canal de chakras, exteriorizando aqui pelo coronário e descendo sobre você como uma cachoeira de luz. Você alinha seu chakra dessa forma. Eu faço isso toda noite antes de dormir. Me ajuda bastante a eu estar em equilíbrio. Muito bom. E a pessoa, ela perguntou assim, ETs como a Sheliana que não comem, possuem dentes? E quais as principais diferenças físicas? Acho que talvez da Sheliana, né? Do jeito dela, porque tem vários, né? Exato. A Sheliana é de uma raça adâmica, nós somos adâmicos, tá? Nós somos Adã Kadmon. Então, nós somos adâmicos da Terra e a Sheliana é uma das raças adâmicas das Pleiades. Ela tem dentes, mas são dentes pequenos, ela não tem canino, né? Porque lá eles vivem de energia, eles se alimentam de prana.
mas isso não quer dizer que ela não coma de vez em quando algum elemento sólido. Quando ela vem trabalhar comigo e ela volta para a nave, ela come elementos sólidos, né? De vegetais, eles não comem nada de origem animal já há séculos. Então, eles têm, é engraçadinho que eles têm dentes bem quadradinhos e pequenos, né? A língua deles é como a nossa, eu percebi que tem papila gustativa, e é mais arredondada, é cilíndrica como a nossa, mas o tubo digestivo deles é bem diferente, eles não têm vesícula biliar, nós temos 9 metros só de delgado, eles têm 2 metros de delgado só, não é porque eles se absorvem mais de energia, o próprio intestino grosso deles é bem menor que o nosso, não tem 4 setores como o nosso tem, parece que o deles tem 2 setores só, que é mais para absorção de água mesmo. Então, eles não têm a vesícula biliar, não têm o apêndice, agora eles têm um fígado bem maior que o nosso, têm um baço bem maior que o nosso, os rins deles são muito parecidos com os nossos, né? A capacidade pulmonar e cardíaca deles também é maior do que a nossa, o cérebro deles é mais pesado que o nosso, então são pequenas diferenças, mas são diferenças significativas. Tem bastante diferença. Estão perguntando aqui se eles são... O Gabriel perguntou aqui se eles têm órgãos sexuais reprodutores. Não, não tem. Eles não copulam. Essa é a frase da Sheliana. Eles não copulam fisicamente como nós, né? Eles entram. Não é que eles não têm troca de energia. Eles não têm a troca de energia física. A Sheliana é casada, não é? Lá no planeta deles, eles são bissexuais e ela está casada com um ser masculino, mas isso não quer dizer que ela não seja bissexual. Todos eles lá são bissexuais. E pelo que eu vi, a maior parte dos ETs é bissexual, né? Porque eles amam o espírito e o espírito, como eles não têm a parte sexual, para eles, física, não tem essa relevância toda. Não tem. Eles são andrógenos mesmo, né? E quando eles querem trocar energia, eles colocam a mão espalmada, as 2 mãos espalmadas, e as mãos ficam próximas, e eles vibram as mãos e eles são envolvidos no energia. Então, eles entram em sublimação, né? A gente, quando chega no orgasmo, solta rojão. Eles entram em sublimação. É êxtase mesmo, da troca de energia. Então, assim, é um complemento espiritual. Eles trocam só energias espirituais. Quando eles vão ter filhos, lá pelo que a Juliana explicou, que é permitido, né, que eles possam ter uma família, tal, para o espírito que vai nascer, eles ficam nesse casulo energético que eu acabei de falar, e aí forma-se como se fosse um cilindro energético, um útero, energético, e o espírito reencarnante é projetado e materializado ali dentro, e aí ele cresce dentro de um sistema artificial, mas ele, por telepatia, se comunica com os pais e com as outras pessoas, as pessoas visitam e conversam com essa criança enquanto ela cresce, né? E quando ela vem 7 meses e meio só lá, o tempo de gestação deles, a criança já nasce com capacidades de coordenação motora muito superiores à nossa, e já nasce com capacidade de comunicação pela telepatia. Então, eles estão, assim, tipo, se for falar em dimensão, ela está na 5ª dimensão. Isso, a Sheliana está na 5ª dimensão consciencial. O corpo físico dela é aprimorado em relação ao nosso corpo físico, tá? Ela já está numa dimensão consciencial avançada. E tem alguma experiência interessante que você acha legal, que você passou com eles, que te marcou bastante, alguma curiosidade para contar aqui para gente? O primeiro contato que eu tive com a Sheliana, né, porque a gente fazia, como a Tia Sema teve um derrame e ficou em cadeira de roda, os meus amigos mais íntimos da Casa do Consolador, todo domingo iam lá em casa para fazer o Evangelho no lar. Era uma delícia. E cada um levava um prato, era uma festa. Era Evangelho e depois tinha a festa do domingo. E a gente sempre tinha um mentor que vinha em um de nós para dar uma mensagem de acordo com o Evangelho da noite. E uma noite lá, caiu a temperatura, estava esquisito, o ambiente estava estranho, um dava choque no outro e tal. E aí veio o mentor, veio assim, uma voz metálica, muito esquisita. Ele só falou assim: saudações, estamos prontos para o contato, saudações. E a gente ficou com cara de ué, né? E todos nós começamos a descrever o mesmo ser, que era um ser muito alto, como se tivesse pele de golfinho, ele era um cinza azulado, com olhos oblíquos negros, tal, uma cabeça como se fosse uma bola de futebol americano, né? E a gente ficou assim, nossa, o que será isso, tal? E aí os nossos mentores falaram para a gente ficar tranquilos, porque eram irmãos de luz que vinham somar.
Uhum. Bom, nessa tal de suma, começaram a acontecer eventos na casa do Consolador, de queimar lâmpada, queimar geladeira, queimar um monte de coisa. A temperatura caía muito dentro da casa, né? A gente estava no verão de casaco, então era esquisitíssimo o que estava acontecendo. E a gente começou a ver bolas azuis dentro da casa. Ah, é espírito, e aquilo não era espírito coisa nenhuma, né? Aí eu comecei a ficar preocupada. Mas, de novo, o doutor Espanhol falava, não, fique tranquila, são irmãos de luz que vêm somar. No sábado eu estava tomando banho em casa, só estava eu, a tia Sema. Nessa época eu tinha 33 gatos e 8 cachorros. Então a minha casa era bem cheia de vida, né? E eu Uhum. tinha uma Beagle, a Cici, que ela tinha uma mediunidade incrível. Cada vez que um espírito entrava em casa, ela acusava. Eu estava tomando banho, o meu banheiro abria na suíte da tia Sema, para eu ficar bem pertinho dela. Então, tinha o meu banheiro, o meu quarto e a suíte dela, era assim, né? E aí a Cici começou a uivar, uivar, uivar. Eu desliguei o chuveiro, me enrolei na toalha, né? Saí para o corredorzinho, era um corredor pequenininho. Aí eu vi um ser altíssimo, com a cabeça quase tocando o teto. Ali tinha 2 metros, quase tinha 3 metros de altura ali, aquele espaçozinho. E eu olhei para ela, né? E ela era um ser feminino, com cabelo até a altura do ombro, era um castanho claro, olhos enormes. Era um violeta, o olho dela era um azul violeta, assim, muito bonito. Ela tinha muito delicada de fisionomia. Ela levantou a mão esquerda e falou por telepatia, saudações, né? Eu olhei ela com aquela roupa de mergulho, eu falei, isso é um ET. Aí eu falei, olha, abdução de toalha não. Foi a única coisa que me ocorreu de falar. Né? Aí ela nem se mexeu, aí ela falou, estamos aqui para trazer uma proposta de trabalho conjunto, você divulga porque nós estamos aqui, porque meu povo está aqui, e nós ajudamos vocês em cura energética. Uhum. Mas tem 3 condições. A primeira, você não pode comer carne, porque eu preciso que você produza um ectoplasma mais sutil. Ectoplasma é um fluido produzido pelas células do nosso corpo físico, que os espíritos utilizam nos trabalhos, né? Para mim era fácil, porque eu já comia só carne branca, eventualmente naquela época, já não comia carne vermelha. Uhum. Segundo, você não pode tomar nada que tenha cola, porque essa bebida interfere nos cristais de apatita da sua pineal. Falei, pronto, a minha cabeça, minha pineal está calcificando, meu Deus do céu. Anos depois, o Sérgio Felipe lançou a pesquisa dele de cristais da pineal, né? E eu falei, meu Deus, se a terceira condição for que eu não posso comer doce, eu tô fora. Aí ela nem se metia, ela ficou parada assim com a mão. A terceira, ela falou, e você vai falar de nós onde você foi chamado e nós concordarmos. Né? Essa foi a terceira condição. E aí eu cheguei na casa do consolador e falei, gente, a tia Sema viu a Xeliana. Viu? Porque a tia Sema foi com a cadeira de roda até a porta do quarto e ela viu a Xeliana. E a minha gatinha Toninha, que era o nome dela era Maria Antonieta, para baixar um pouco a bola eu chamava ela de Toninha. Ela se esfregou e enrolou na perna da Xeliana. Então a Xeliana estava fisicamente na minha casa. Foi a única vez que eu vi a Xeliana fisicamente na minha casa. Foi a única vez. Aqui no mundo, né? Eu nunca vi a Xeliana mais fisicamente. Só em projeção astral. Mas a partir daí a gente começou a trabalhar junto, né? E foi muito engraçado, porque eu cheguei na segunda-feira na casa do Consolador, falei, boa noite, eu sempre abro os trabalhos assim. Boa noite, amigos, vamos dar início aos nossos trabalhos com a graça de Deus. Né? Hoje eu não faço mais isso porque eu sou contra a idolatria e as pessoas tendem a pensar que você é o seu mentor. E eu estou anos-luz abaixo deles. Então tem outros trabalhadores que abrem os trabalhos agora. Aí eu falei isso, falei, gente, os extraterrestres vão começar a trabalhar aqui na casa do Consolador. Foi um absurdo, né? Teve gente com estatelada, teve gente que levantou, e aí isso começou a criar problema dentro da casa mesmo. Aí um trabalhador falou assim para mim, Mônica, não fala extraterrestre, fala EB, Entidade Biológica Extraterrestre. Falei, boa noite, pessoal. A Hebe vai começar a trabalhar conosco. Aí uma mulher falou, nossa, Hebe Camargo, vem aí. Aí eu desisti, comecei a falar só em ET mesmo, que era mais fácil. É mais fácil. E você tem, o que foi a melhor coisa mais bonita assim que você já viu na sua vida? Assim, quando você foi em algum lugar, a coisa mais impressionante de luz que você já viu para compartilhar aqui com a gente? Eu vi muitas coisas maravilhosas, mas teve eventos que me impactaram demais, né? A Casa do Consolador teve em risco de fechar por causa dos ETs, porque as pessoas começaram a ficar assustadas, né? Então eu falei para um deles, que chamava Kenaton, eu falei, olha,
vocês vão explicar para as pessoas que vêm buscar cesta básica aqui que a gente não vai dar mais cesta básica porque vocês acabaram com o centro. Aí ele falou, pode avisar que na festa da praia nós estaremos lá. Eu falei, eu falo, vocês não cumprem, né? Eu não vou falar nada. E eu falei só para os meus amigos mais íntimos. E um deles contou só para a torcida do Corinthians. Então, tinha um volume absurdo de pessoas na festa da praia aquele ano. E teve uma chuva, menina, sabe aquela chuva que dói no corpo? Uhum. Né? E eu estava com o Tupã estava incorporado na praia, chovendo, caindo relâmpago, as pessoas indo embora e ele não se mexia. E o relâmpago andava por cima, assim, como se ele estivesse batendo em alguma antena, alguma coisa assim. Não baixavam os relâmpagos. Quando ficaram só 189 pessoas, acabou a chuva, o céu abriu, foi um espetáculo. Exatamente à meia-noite, nós estávamos agradecendo a Deus pelo ano que tínhamos tido, e começamos a ver muitos pontos de luz se movimentar no horizonte, em cima de nós. Olha, nós éramos 189 pessoas e nós vimos dezenas de naves fazendo evoluções por muitos minutos sobre nós. Então, aquilo foi muito importante, aquilo ratificou que os ETs iam trabalhar conosco mesmo, deu uma certeza para todos nós, para mim foi muito importante, porque eu sou muito cética, né? Então, isso para mim foi encantador. Mas eu já tive momentos de ver cenas de amor dos espíritos de luz extraordinárias, né? De você estar vendo... eu tive a possibilidade de participar de momento de passagem de muitas pessoas na minha residência, no meu internato, e muitas vezes eu vi chegarem espíritos de luz e desprenderem a pessoa com amor, com carinho, o encontro destas pessoas com seus entes queridos do outro lado. Então, eu tenho uma certeza absoluta da misericórdia divina. Eu sei que a gente nunca está sozinho nem desamparado. Muito bom. Queria também, Mônica, que você falasse um pouquinho sobre... Eu faço parte desse projeto, aliás, não vejo a hora disso acabar para a gente poder voltar, mais da Terra de Elfos. Contar um pouquinho para as pessoas, explicar o que é e convidar já para ir no programa falar sobre isso e divulgar mais ainda a Casa do Consolador. Claro. O Terra de Elfos é um trabalho da Sheliana para crianças com hiperatividade, autismo e outros problemas de saúde mental. Né? Então, a gente está estudando isso faz tempo, né? Sim. Que a gente fez reuniões e tudo de treinamento. Começou ano passado, e esse trabalho... Isso, a gente começou a estudar no ano passado para montar os grupos de trabalho. Então, o trabalho ele é desenvolvido em várias etapas. Quando a família chega, é recebida com café da manhã, né, que as crianças comem, os pais comem, e os próprios trabalhadores também, para a gente criar já um ambiente de acolhimento. E aí as crianças passam por diversos estágios de trabalho. Né? O primeiro estágio chama-se vibracional, que é quando a gente faz um trabalho para tratar essa criança espiritualmente, a família e o grupo de obsessores que essas crianças sempre têm. Depois elas vão para a musicoterapia, que é um grupo que trabalha com instrumentos musicais, música, as crianças cantam, mexem nos instrumentos. Daí elas vão para o lúdico, elas fazem brincadeiras, tudo no sentido de integrar com a coletividade, de comunicação, de trabalhar a comunicação e a capacidade da criança de se relacionar com outros. Aí elas vão para a terapia animal, não é? Que os cachorrinhos estão lá para as crianças, e as crianças adoram, né? Sim, elas curtem muito. É uma delícia mesmo. E dali do trabalho dos animais, elas vão para os solares, que é um trabalho de energização com geometria sagrada também da Sheliana. Enquanto isso, as famílias são acolhidas no grupo da família, porque é uma terapia de grupo mesmo, que é muito difícil para essas famílias. Né? O que é importante é que hoje em dia, a cada 54 crianças, você tem um autista. Né? Então, um volume de autismo muito grande no mundo. E o espectro autista é muito largo, né? O Alzheimer hoje está dentro do espectro autista. Eu tenho Alzheimer, Alzheimer não, Asperger, né? Eu tenho Asperger, eu estou com um paciente com Alzheimer, estava pensando nele. Eu tenho Asperger e a gente aprende a dominar o Asperger, mas a gente sabe que também é difícil para as pessoas viverem com pessoas com Asperger, porque a gente fala o que pensa, né? Sem muito filtro do juízo, né? Mas são sinceros, né? É melhor do que falsidade, na minha opinião. Pelo menos isso, mas às vezes a gente é rude também, né? Eu tenho trabalhado muito comigo para dominar isso, porque não é bom ser rude, né? E então a gente tem crianças no espectro leve do autismo
que são, na verdade, espíritos que estão vindo para a Terra pela primeira vez, que estão aprendendo a linguagem, a viver num planeta de gravidade mais densa, eles são espíritos mais telepáticos, então eles têm esta fase de adaptação, são inteligentíssimos, muito focados, até o espectro mais profundo do autismo, com graves deformações realmente mentais, né, que elas têm muita dificuldade. Então, é bem amplo o trabalho. Eu não vejo a hora da gente poder voltar, porque foi muito bom, né? O retorno que a gente teve das famílias foi muito positivo. Sim, também as pessoas estão perguntando aqui se é só, como são, não, são crianças ali diferentes, não só autistas, né, Mônica? Você pode, a pessoa que tem aquela criança que está difícil dentro de casa, pode também levar, né? Claro, crianças difíceis, crianças com hiperatividade, com distúrbio de atenção, com agressividade. É para toda criança que está com dificuldade. Quer dizer, você participa, você viu que a gente tem um autista lá de 18 anos, né? Que ele é bastante violento com a família. Depois do trabalho ele ficou melhor, ficou mais afável, né? Então, assim, é para todas as crianças, é só se inscrever e Sim, tem que ir. Perguntaram aqui, já que é do Rio, que tem uma filha autista, então é sempre o último sábado do mês, você pode organizar e vir para São Paulo, porque acho que precisa da presença, né? na verdade, nós estamos com mais de 100 casos de fora de São Paulo e até de fora do Brasil. Estas crianças passam pelo vibracional e pelos solares. Então, são feitos 2 trabalhos, mesmo à distância. Elas só não passem pela fase gostosa, que são as terapias que são feitas na casa. Uhum. Mas a pessoa não precisa vir para São Paulo, porque até financeiramente pesa muito, né? Então, quem é de fora de São Paulo é só escrever para a Casa do Consolador, e no título do e-mail colocar inscrição Terra de Elfos, que mesmo quem é fora de São Paulo e fora do Brasil está sendo atendido também. Vai, então entra lá e também entra lá no site, que tem vários cursos, né? Maravilhosos. Eu já fiz alguns lá, EAD, pela Casa do Consolador, são muito bons mesmo. E acho que todo mundo ajudar também nesse momento, né, Mônica, que está realmente precisando. Então, assistir a live, compartilhar, mandar aqueles stickers, mandar uma doação ou comida também, né, para vocês. Ação, não é? Pode fazer doação e também pode comprar livros, né? No site da Casa do Consolador tem o Elos que Aprisionam, que é um livro que eu psicografei de uma escocesa. É um livro apaixonante, você lê em 2 dias, você não consegue parar de ler, ele tem uma contraindicação, você não consegue parar de ler. No site da Margarete Áquila, que é margareteaquila.com.br, tem os CDs dela, e a Margarete tem uma voz de anjo, né? Ela é maravilhosa. A Margarete realmente ela cantou na rádio, maravilhosa. Entrevistou ela me na quarentena, ela cantou Beatles, assim. Eu sou suspeita, né? Que eu acho maravilhoso o trabalho das duas. A Marga é fantástica mesmo. Então tem os CDs dela, tem DVDs dela e tem o livro Cordatos, que é dela também, que ela escreveu, um livro de autoconhecimento que ela escreveu com a Sheliana. E no site Ufologia Integrada, né? Ufologia Integrada, tem o Projeto Contato, que é um livro sobre ufologia que a gente escreveu, tem o Elos, os dois, tanto em EPUB quanto em físico, tem o meu livro Nova Terra, Nova Raça Humana, não é? Então, assim, tem palestras nossas também em MP4, em DVD, porque é tudo isso que mantém as obras sociais da Casa do Consolador. Muito legal. E como é que funciona, Mônica, quando você vai, assim, chega algum espírito para você, você vê a pessoa, é algo mental, quando você vai ali fazer uma psicografia? Como que funciona? No caso da Elizabeth, eu tinha acabado de chegar da Casa do Consolador, você está vendo aqui, eu estou no meu quarto, né? Eu estava me preparando para dormir, aí eu vi entrar um espírito pelo quarto com roupa escocesa, né? Eu falei, o que você quer? Né? Porque ela era muito tranquila, foi até o espanhol que veio com ela. Ela falou, eu quero que você escreva a minha história. Eu falei, por que eu tenho que escrever a sua história? Ela falou, porque é uma história de fé e determinação. Eu falei, então tá, né? O doutor espanhol estava perto, e o doutor espanhol é um dos personagens da história. Ele é a velha celta. Ele faz parte da história? Faz parte, ele conhece a Elizabeth dessa época, né? Olha. E aí a gente começou a psicografar, eram 8h30 da noite, quando eram 6h30 da manhã o livro estava pronto, porque eu não conseguia parar. Eu falava, não, vamos, vai ditando. Ela foi ditando e eu já fui escrevendo no computador, que era mais rápido, né? Depois, é claro, teve que fazer correção, porque saiu palavras juntas, palavras escritas erradas, teve correção, tudo. E isso aí aconteceu há muito tempo atrás. Isso foi em 2000
sim, 2006 foi esse livro psicografado. E o ano passado, como a gente precisava começar a levantar mais recursos para casa, né? Você sabe que o prédio que a gente ocupa é alugado, né? E a gente está com risco aí dos donos venderem para uma incorporadora. Então, a gente estava precisando levantar recursos, a gente resolveu editar o livro e lançar, né? Então, no caso da Elizabeth, eu vi, ela ficou na minha frente ditando, foi bem tranquilo. Eu tenho clarividência, então eu vejo espíritos quando eles entram na mesma frequência de onda que eu tenho capacidade para ver, mas eu tenho principalmente lucidez. Então, eu consigo sentir o ambiente que me cerca, né? Vendo quem é a entidade que está lá, se tem uma energia boa, se a energia dela não é boa. É uma mediunidade que me dá bastante segurança, né? Porque eu geralmente sei aonde eu estou. Sim, e isso tudo você trabalhou, né, Mônica? Eu vejo bastante suas entrevistas, mas conta para as pessoas que não sabem, que têm algum sentimento, essas coisas, como se aprofundar e até se autoconhecer, né, aí nessa situação que passa. E mormente agora, viu? Porque nessa quarentena a mediunidade está eclodindo, está explodindo num monte de pessoas, principalmente nos jovens, né? Então, assim, a mediunidade é diferente da paranormalidade, ambas são DNA dependentes e são orgânicas, elas são fisiológicas. Qual é a diferença entre mediunidade e paranormalidade? A mediunidade, você depende de um interlocutor externo a você para acontecer, né? Então, você vê alguém que quer ser visto, você escuta alguém que quer ser ouvido, ou seja, você tem que ter um interlocutor externo. A paranormalidade, você não precisa desse interlocutor externo. É você que provoca tudo. Então, você movimenta objetos, você é capaz de fazer leituras no tempo e no espaço, que é a premonição. A clarividência também é uma paranormalidade. O desdobramento ou projeção astral, que acontece toda noite quando o corpo dorme, o espírito não fica no corpo, ele se projeta para além dele. Tudo isso é paranormalidade, né? Então, como eu te falei, eu tinha mediunidade ostensiva, né, quando eu era criança, fecharam a minha mediunidade. Quando eu estava na faculdade, abriu a clarividência, a única coisa que abriu foi a clarividência. E depois que eu me formei em medicina, fui para os Estados Unidos e tudo, quando eu voltei, já tinha feito a residência, eu estava em casa assistindo o jogo do Palmeiras, imagina só, porque o meu irmão caçula era repórter, e essa é a primeira vez que ele participava, eu estava assistindo o jogo. E aí eu escutei uns passos pesados assim no corredor de casa, e eu olho para a porta, tem um índio enorme, com o saiote verde, o penacho verde, e ele bateu no peito assim, ele falou, eu sou Tupã, sou seu mentor, todas as quintas-feiras, às 9 horas da noite, você vai colocar um copo de água e você vai ler Kardec, e depois Chico das 9 às 10. E eu me desenvolvi em casa, eu me desenvolvi assim. Mas o certo é você fazer uma escola de médiuns, ou um curso como Mediunidade Metafísica que a gente tem, ou outros cursos que têm aí, não ligados à Federação Espírita, né? Que são cursos para você disciplinar as suas capacidades mediúnicas e trabalhar com elas em prol dos demais seres vivos, né? Que é para isso que a mediunidade serve, é para você atuar em prol do bem maior. Ajudar. E está quase acabando já aqui, Mônica. Eu queria que você deixasse umas mensagens finais, falasse alguma coisa aqui para gente. Nesse período, né, nessa situação agora que está acabando, mas ainda estamos nela, né? Ainda estamos. Primeiro agradecer a você e ao pessoal que está assistindo, esses coraçõezinhos que estão subindo aqui, né? E as perguntas que foram feitas e tudo. Agradecer a gentileza e o carinho das pessoas. E nós estamos vivendo um período de muita incerteza, muita insegurança e, portanto, de muito medo. E, na verdade, a gente tem que ter medo da gente. Só nós podemos nos ferir, né? Nós temos que, nesse instante, combater toda e qualquer forma de medo que queira nos manietar, porque o medo imobiliza. E nós estamos no momento de agir, não de ficar parados, né? Nós temos que combater a mentira, temos que combater toda a emanação de mal, venha ela da onde vier, mas fazer isso através da paz, através da tolerância, através da paciência, da misericórdia, da gratidão, porque todos os homens hoje na face da Terra estão sendo acometidos do mesmo mal. Pela primeira vez, todos os homens,
Não importa a raça, não importa o sexo, não importa a etnia, não importa o nível cultural, social, nada. Todos estamos sendo submetidos ao mesmo professor duro que é esta pandemia. Então, combater o medo é a forma correta da gente se situar. Não acreditar, né, nessas pessoas que estão falando que vai entrar uma nova ordem mundial, que a gente vai perder a liberdade individual. Não acreditar nisso. Nós não temos o direito de acreditar que vamos ser subjugados, porque a luz pode muito mais do que a escuridão. E a luz precisa do concurso de cada um de nós. Então, nós temos que agir. Gente, para evoluir são 3 requisitos. O autoconhecimento, porque se nós não sabemos onde erramos, nós não podemos melhorar quem somos. O conhecimento, para nós termos mais ferramentas e responder de forma mais ética ao que nos demanda. E a prática do bem. Com essas 3 ferramentas, nada vai ser capaz de tolher a nossa liberdade, de impedir a nossa felicidade. Nós fazemos parte de uma família gigantesca chamada humanidade. Entre encarnados e desencarnados, ou vivos e mortos, uma família que está recebendo irmãos de outros planetas que estão vindo apenas para somar. Então, nunca nós tivemos tantas possibilidades evolutivas como temos hoje. Temos desafios. O desafio vai fazer com que a gente seja cada dia melhor. Então, se eu puder pedir a vocês um favor, eu peço, combatam o medo. Não se tornem reféns do medo. Troquem o medo pela certeza de que a luz é mais poderosa e que a luz sempre vai vencer. Isso mesmo. 30 segundos para acabar. Mônica, muito obrigada mesmo. Já estão convidadas para voltar. E em pedido aqui de todo mundo que te assiste, a gente quer que continue essas lives no Facebook depois dessa pandemia. Falando por todos aqui, eu tenho certeza que todo mundo quer que continue. A gente vai continuar, não tantos dias, porque a gente tem a Casa do Consolador, mas com certeza todas as lives vão continuar assim. O Veludo, o Espanhol, o Cheliano, o Tupã vão estar todos lá. Obrigada.